Hoje eu vou mostrar para vocês um negócio interessante que eu achei pouco na internet. A gente vai automatizar a abertura e o fechamento do nosso gás no nosso motorhome. Sejam bem-vindos ao canal Vantrip. Eu vou mostrar hoje para vocês um sisteminha que a gente já está buscando há um tempo e a gente não achou muito na internet, né? Eu procurei bastante e não achei na internet nada que tenha feito nesse sentido no motorhome. A gente tem duas possibilidades hoje de abertura e fechamento do nosso gás. Primeiro é acessando a porta traseira do carro, né? A gente abre a porta traseira, acessa o nosso gás e abre e fecha a borboletinha que alimenta o nosso boiler e o nosso fogão. A outra possibilidade que a gente colocou já prevendo, por exemplo, um dia de chuva, a gente fez uma abertura debaixo do nosso colchão, debaixo da nossa cama, e aí a gente consegue abrir e fechar o gás por ali também. Mas Google, então por que você vai fazer isso? Não é frescura? Volta e meia acontece com a gente, da gente estar em cima da cama, pronto para dormir de pijama, a cama toda arrumadinha, e aí a gente lembra, putz, não fechamos o gás. Então a gente fala assim, nossa... A gente, se pudesse automatizar essa abertura e fechamento de gás, seria muito bom. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou mostrar para vocês aí as peças que a gente comprou, vou mostrar o passo a passo da instalação e vou deixar depois o link na descrição para caso alguém queira fazer o mesmo, ou deixe o seu comentário se você quiser tirar dúvidas ou dar alguma sugestão também se você acha que eu estou fazendo alguma coisa errada. Nós vamos usar um sistema de válvula solenoide. Ela nada mais é do que um cano que tem uma entrada e uma saída. Então, no caso dessa válvula aqui, esse é o sentido, né? Essa é a entrada dela e essa é a saída. Essa bobina, né? Essa parte aqui da válvula se chama bobina. Ela tem um êmbolo que, quando você liga e desliga a válvula, esse êmbolo fecha a passagem do fluido que está passando aqui dentro, seja gás ou água, ou abre. Tem dois tipos de válvula solenoide. A válvula solenoide fechada ou aberta. Significa que essa válvula que ela é chamada fechada, e essa aqui é do tipo fechada, quando ela não está acionada pelo sinal elétrico, ela fica sempre fechada. E é o que a gente queria no nosso motorhome. Eu prefiro que o gás fique sempre desligado do que o gás fique sempre ligado, né? Que essa passagem esteja aberta. E aqui é uma tomadinha. Ela liga aqui, você coloca os fios, o fio vai entrar por aqui, vai ficar ligado no positivo e negativo, e essa aqui é a tomadinha. Então se eu precisar desligar a válvula por algum motivo, eu simplesmente tiro ela daqui, eu desplugo ela daqui ou plugo ela aqui. O que vai acionar a válvula vai ser um botãozinho. Então eu comprei um botãozinho 12 volts. Então quando eu clicar aqui vai acender a luzinha e aí a gente sabe que o gás está ligado. Aqui eu comprei dois terminais para colocar no barramento. Comprei dois terminais que vão ser os terminais que vão ser ligados aqui embaixo do botãozinho. E comprei cabos de silicone que são resistentes à temperatura, azul e vermelho, aqui tanto faz a cor. Não é porque eu sou flamenguista, mas eu queria preto e vermelho, mas não tinha. E aqui eu comprei uma luva, eu não lembro qual que é o encaixe que a gente tem no nosso T. Então esses são os itens que a gente tem para fazer a nossa automação. E aqui, pessoal, eu fiz uma ligação improvisada aqui, peguei a bateria do meu no-break e eu vou fazer um teste aqui da válvula para vocês verem. Então, ó, aqui tá o meu negativo e o meu positivo. Então, eu vou colocar só encostar aqui para vocês verem. Olha o clique. Então, isso significa que toda vez que eu aciono a válvula, o êmbolo vai abrir. Quando eu desapertar o botão e cortar o sinal, o gás vai parar de passar. Tá aqui, ó. É assim que o nosso gás funciona. Aqui é a nossa bagunça. Aqui fica o nosso gás. A gente tem um T que divide aqui para o boiler, aqui vai lá para o fogão. E é exatamente aqui, ó, que a gente vai colocar a válvula solenoide. Como eu falei para vocês, a gente tem o acesso ao gás aqui por essa portinhola. Mas olha só, a cama tá arrumadinha.
Imagina, você deitado aqui no bem bom de pijamão para dormir. Aí, porra, você tem que acessar o gás para desligar. Tem que tirar todas as coisas de cima. Que vir aqui, desarrumar a cama, puxar o lençol que fica lá por baixo do colchão. Aí a gente abre e tira esse recorte do colchão aqui. Que eu falei para vocês, ó. Aqui tem um alçapão que dá o acesso ao gás lá embaixo. Aí a gente consegue acessar e mexer na válvula de gás. Então esse trabalhinho que dá aí é o que está fazendo a gente querer automatizar o gás. A gente tem que prezar pela segurança. A gente tem relatos de viajantes que já tiveram vazamento de gás. Um casal no ano passado morreu durante um vazamento de gás, e aí eles não perceberam, dormiram e aí infelizmente morreram. Então a ideia é a gente se precaver e blindar qualquer risco de vazamento. A gente também tem sensor de gás aqui. Ainda não vai ficar ligado na válvula solenoide, mas é possível, para que quando seja detectado um vazamento de gás, o próprio sensor de gás aciona a válvula e aí a válvula fecha. A gente deve fazer isso também mais para frente, mas por enquanto a gente quer automatizar e não ter o trabalho de ter que ir lá e desarrumar a cama toda na hora de fechar o gás. Então vamos lá, vamos acompanhar como é que vai ser a instalação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é testar aqui a conexão do gás, para ver se todas as luvas que a gente comprou, a válvula solenoide, se tudo enrosca direitinho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é desenroscar o nosso regulador de pressão. Beleza. Aí a gente vai testar a nossa válvula solenoide aqui. E ó, é a mesma rosca, direitinho. Sucesso. A gente vai conseguir colocar aqui, vai ter que colocar um veda-rosca, um trava-rosca aqui, mas direitinho ele enrosca aqui. Ao contrário, né? É aqui, mas ele enrosca, é a mesma rosca. Agora está um pouco mais fácil para a gente trabalhar aqui no nosso espaço, vocês vão ver. Vou mostrar aqui para vocês aqui as peças já desmontadas lá do nosso botijão de gás. Obviamente o botijão está lá atrás. Então aqui é o nosso regulador de pressão, isso aqui vai conectado no gás. Aqui vai conectado aquele T que distribui o gás tanto para o boiler quanto para o nosso fogão. E aqui está a nossa válvula solenoide. Então a gente já viu lá atrás que a válvula ela encaixa exatamente na rosca que sai do nosso T. Então não vai precisar de nenhuma emenda aqui, é bom porque a gente evita mais um ponto de vazamento. Então já está prontinho lá, vou ter que colocar só um veda-rosca e um trava-rosca lá para ele não desapertar com a trepidação do carro. Na parte de baixo, isso vai conectado aqui. Então esse é o alongamento que vai acontecer lá no nosso sistema. E daqui, como eu mostrei para vocês, vai sair a tomadinha com os fios ligado no 12 volts, com um botãozinho que a gente vai decidir aqui onde vai instalar. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o encontro do melhor caminho para colocar o nosso botãozinho. Então vamos lá. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu tirei aqui as tampas que dividem a nossa cama da garagem para poder acessar toda a elétrica, porque o botijão de gás fica ali embaixo e a gente vai fazer a passagem da fiação elétrica toda por aqui. Provavelmente a gente vai passar aqui por baixo desse banco
Esse banco ele tem um compartimento secreto aqui, agora não é mais secreto, mas com carregamento, a gente pode deixar notebook, câmera, essas coisas. E eu devo passar o fio aqui por baixo e eu vou colocar o interruptor aqui. Então aqui ele fica bem visível ali da cama, onde a gente está dormindo. Se tiver o LED aceso, a gente vai saber que o gás está ligado e vai desligar. Então vamos lá. E olha aqui a zona, a visão panorâmica da bagunça, ó, tudo desmontado. Beleza, ó. Mas vai dar bom. O que eu vou usar para isolar essa luva aqui? Então essa luva vai presa aqui. Só que eu vou colocar esse veda-rosca e esse veda-rosca para gás. Fita veda-rosca, e isso aqui é para selar gás, tá vendo? Aquela é específica para gás. E esse aqui é um veda-rosca líquido também. Se tiver que usar um deles, usar sempre a fita para gás. E esse aqui pode complementar porque ele cria uma capa adicional que evita qualquer vazamento. Coloquei a fita aqui, que me parece que não há necessidade de colocar demais. Coloquei mais para ela poder dar uma vedação melhor aqui na rosca. Vamos ver, eu não entendo nada disso aqui, não sou especialista em gás nem nada. Eu fui pesquisando e recebendo a orientação de profissionais especializados. Eu fui em algumas casas especializadas em gás e eles me ajudaram a entender o que eu deveria fazer aqui. Então, ó, aqui que parece que essa veda-rosca líquida, ela vai fazer uma camadinha aqui, ó. Isso aqui deve resolver ou evitar qualquer possível vazamento. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó, aqui já tá, não tá seco ainda, mas eu já coloquei o veda-rosca aqui na parte que vai que sai do regulador de pressão, e que é onde a gente vai conectar a nossa válvula. Como ficou? Agora vamos esperar secar. O botãozinho que a gente comprou aqui, ele tem basicamente, ele é um botãozinho de clique, como eu já falei, e aqui a ligação ela é feita de uma maneira muito simples. Aqui vai o positivo, aqui vai o negativo e aqui vai a carga. Esses dois outros terminais a gente liga junto com a carga, porque quando você ativa o botão e a corrente passa, você acende o botãozinho. A diferença desse para esse é que esse de cima aqui, quando o botão está solto, fica aceso. E esse aqui do meio, quando o botão está apertado, é que fica aceso. Então a gente vai usar esse aqui. Então basicamente nós vamos ligar esse nesse, esse aqui no positivo e esse aqui no negativo. E é assim que a gente vai fazer. Aqueles outros terminais que eu tinha mostrado para vocês não serviram, eles ficaram muito grandes. Então eu tive que comprar outros terminais desses aqui. Esse terminal aqui é de 2,8 milímetros e ele é chamado de terminal mosquitinho. E aí a gente usa essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta, um alicate próprio para fazer para decapear os cabos. Eu recomendo muito a utilização disso aqui. Então a gente faz assim.
a gente pode colocar aqui. E aí a gente dá um aperto com um alicate. Tá pronto o nosso terminal. Então assim a gente pode plugar ele aqui. E aí ele fica bem presinho. Eu não encontrei nenhuma capinha, então a gente passa uma fita isolante e deixa ele bem isoladinho. Aqui, a gente pode passar a fita isolante aqui. Para evitar que um terminal encoste no outro por acidente, porque aqui ele está muito perto. Então é isso, então está pronto o nosso terminal. Outra coisa que é importante, que a gente acabou fazendo, é na passagem dos cabos, foi usar isso aqui. Isso aqui se chama conduíte corrugado. Eu nem sabia que tinha esse nome esquisito, mas isso aqui é um conduíte que ele tem várias milimetragens e ele tem aqui no meio, ele é aberto. Você pode ver aqui com o alicate, ele é aberto em toda a sua extensão. Então, a gente passou o cabo em um lugar onde tinham outros cabos, né, e onde fica quente, né, dentro do carro, calor e frio e tal, então é sempre bom uma proteção adicional, então recomendo bastante também isso aqui. Bom, finalizei aqui a passagem dos cabos. Então, ó, aqui está o nosso gás. Estou passando ele por aqui, ele vem aqui por trás, está amarrado, aí ele desce lá para baixo, onde tem aquele emaranhado de fio, e passa por baixo do sofá e vem aqui para baixo da pia. Coloquei um fusível de proteção, esse aqui, tá ligado no positivo, no barramento que a gente tem aqui. E é isso. Agora tem que arrumar essa zona que tá foda, tá difícil. Bom pessoal, agora com o serviço finalizado e a casa arrumadinha, aqui tá o nosso botãozinho do gás, bem instaladinho, ligado, desligado. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos conteúdos. Até lá!